Bom dia pessoal, Deus abençoe muito nosso dia, nossa quarta-feira, que seja um dia leve, abençoado, principalmente cheio da presença do Senhor. Pai, venha sobre essa live mesmo, toque cada coração, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que a gente esteja verdadeiramente disposto e entregue nesse momento, Pai, que eu me diminua para que o Senhor cresça. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem nessa quarta-feira. Hoje acordou aqui mais frio. Espero que vocês estejam bem. Mais um milagre da vida, mais um dia que merece ser vivido, né? Que merece nossa gratidão pelo simples fato de estarmos acordados, de estarmos aqui juntos novamente. Amém? Que bom estar aqui com vocês mais uma manhã. Isso já é um grande motivo de alegria e de gratidão para mim, viu? Então, hoje nós vamos finalizar a primeira carta a Timóteo. Se você tá entrando na live, se você tá caindo de paraquedas aí, continua com a gente, fica aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tenho certeza que você precisa às vezes ouvir essa mensagem. Então, envia também essa live para outras pessoas que você quer, né, compartilhar a mensagem. A gente vai falar sobre algo muito importante, sobre prosperidade. Quem não quer, né, gente, ser uma pessoa próspera? Então a gente vai falar sobre os princípios bíblicos que seguem isso, o que o apóstolo Paulo tá falando ali com Timóteo, alertando Timóteo quanto a esse assunto. E antes de começar nisso, eu quero ir lá em Provérbios 11. Eu lembrei que a gente começou a ler Provérbios 11 e não terminamos. E o lugar que a gente parou tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje. Então, vai ser maravilhoso, vai complementar a leitura. Então, se você está com sua Bíblia, abra em Provérbios 11 a partir do versículo 17. A partir do versículo 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça, viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Para começar, né, esse versículo 17, o Senhor já é bem claro. Quem faz o bem aos outros, faz bem a si mesmo. Então, tanto que nós não temos nada para ficar parado em nós, né? Não é para a água ficar parada, não. Tudo que o Senhor nos entrega é para verdadeiramente transbordar. Por isso que ele fala, ame a si mesmo como... Amai aos outros como a si mesmo. Perdão, gente. Amai aos outros como a si mesmo. Então, o primeiro fundamento, a gente precisa o quê? Amar a nós mesmos. Acontece que muitas pessoas, né, elas confundem esse amar a si mesmo com uma vaidade. Então, a gente fica em nós. Eu me amo, eu sou o centro de tudo, é tudo pra mim, eu preciso, as pessoas me devem isso, nananã, tudo tem que acontecer. E aí eu me basto. Só que acontece que a gente tem que amar a nós mesmos para que esse amor transborde sobre as outras pessoas. Então tudo que o Senhor nos entrega é para verdadeiramente transbordar nos outros, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, quem faz bem aos outros, faz bem a si mesmo. Agora, né? O homem cruel, que está sendo cruel com as outras pessoas, o arrogante, né? Aquela pessoa ruim de coração, né? Provavelmente você conhece alguém assim. Além de fazer mal para você, né? Quando você desonra uma pessoa, você está desonrando o próprio Deus. Além de fazer mal para a pessoa, ela está fazendo mal para ela mesma. Olha só, com quantas pessoas ela está ferindo. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte.
O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Essa é a nossa esperança, né, da justiça divina. Nós estamos terminando de ler Provérbios 11, estamos agora no versículo 21. Essa é a nossa esperança da justiça divina, de que os ímpios não ficarão sem castigo, gente. Não precisa da gente ir e querer fazer com a própria mão, porque os olhos de Deus estão por toda parte. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Gente, eu acho esse versículo sensacional. Por quê? Como anel de ouro em focinho de porco. O que anel de ouro em focinho de porco serve? Pra nada. Pra nada. Assim é a mulher bonita, mas indiscreta, né? A mulher tola. A mulher que usa a sua beleza para destruir lares, né? Para conquistar as pessoas através do seu próprio corpo, da sua própria beleza, para destruir os outros, né? Para se vangloriar. Então, aquele atributo que foi entregue pelo Senhor, né, está sendo usado por algo ruim. E assim como todas as outras coisas na nossa vida, todos os outros dons que foram nos entregues. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Então, o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. A quem dê, grava esse versículo, que ele é muito importante. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, isso aqui é o princípio da generosidade, de um coração generoso. Só que acontece que muitas pessoas, o que elas acham, né? Que tudo que elas estão conquistando, elas precisam reter para si. E o Senhor está nos entregando um princípio aqui. O primeiro princípio da prosperidade é dar com generosidade. A gente não nasceu para ficar como uma represa, retendo todas as coisas. Não. Então, tudo que foi nos entregue é para que a gente reparta com as outras pessoas, para que a gente transborde, para que a gente ajude. Outra coisa muito importante, a generosidade. Muitas vezes a gente dá, mas a gente dá com a intenção errada. A gente dá com a intenção errada. A gente dá com o coração ruim, sabe? Quando você dá a pessoa pega e você fala, ai meu Deus, ou você tá comendo alguma coisa ali, né? Você tá comendo alguma coisa e você fala, meu Deus, tomara que ninguém peça, porque eu não quero dividir, eu detesto dividir comida. E aí, quando a pessoa te pede, nossa, você dá porque você fala, nossa, eu não posso negar essa comida, eu não posso negar isso pra pessoa. Mas você dá com aquele coração ruim, né? Com aquele coração fechado. Então, o dar com a generosidade diz muito sobre a intenção. Generosidade é a nossa intenção. A intenção que vem do nosso coração. É um sentimento de que você tá dando, olha, se eu tenho tudo, se eu tenho esse alimento, realmente é porque eu posso repartir, é porque eu posso entregar mais. Então, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então, a quem muito foi dado, gente, muito será cobrado. A gente não pode se esquecer disso, né? Então, se foi lhe entregue muito, sejam bens materiais, seja prosperidade em algumas áreas da sua vida, enfim, né? Não importa. Quanto mais você der, quanto mais você servir, quanto mais você tiver um coração generoso, mais isso vai voltar para você. Agora, aquela pessoa, né, que retém tudo que deveria dar, que lhe foi entregue muita riqueza, que lhe foi entregue muitas coisas, muitos benefícios. O que ela faz? Não, ela retém. É tudo pra mim, eu preciso guardar, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, não sei o que. Você que vai guardando, vai retendo. Aquela pessoa avarenta, sabe? Aquela pessoa mão de vaca. E aí, tudo ela retém. Ela não serve as outras pessoas porque ela acha que ela não precisa servir as outras pessoas. As outras pessoas é que devem algo a ela. Essas pessoas caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, isso aqui
é demais, né? É a lei mesmo da semeadura. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E alívio aqui, eu consigo pensar nessa palavra alívio de uma forma tão ampla, Sabe aquela pessoa que ela é agradável com todo mundo? Que ela sempre se dispõe? Aquela pessoa que você precisar de uma ajuda, ela tá do outro lado, você liga pra ela dá um jeito de te ajudar, ela te dá um jeito de ir até você, né? Esse alívio aqui muitas vezes pode ser a presença da pessoa, pode ser o tempo da pessoa, pode ser uma palavra da pessoa, né? Alívio é nesse sentido. Então, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Acontece que muitas pessoas dão só esperando receber. E isso é totalmente o oposto da generosidade. Generosidade é você dar sem esperar nada em troca. Se você é generoso com a pessoa, é porque você é. É porque você é, entende? Se você dá, é porque você sabe que, ei, Deus me deu tanto, eu preciso compartilhar. Deus me dá tanto amor, eu vou guardar esse amor no meu coração. Nossa, Deus me perdoou tanto, eu vou guardar esse perdão pra mim. Não, eu preciso dividir, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. Eu preciso ser generosa a todo tempo. A gente tá ali, né, observando quem tá precisando. Você não fecha a cara para as pessoas, né? Você não distrata as pessoas. Você não anda com as pessoas só em busca de reter algo com elas, né? Você não é aquela pessoa puxa-saco. Muitas pessoas são generosas. Falsa generosidade, aquele puxa-saquismo, né? Que muitas pessoas conhecem esse ditado. Pra quê? Só para receber algo em troca. Para receber algo em troca. E o verdadeiro coração generoso, ele não espera nada em troca. Mas as coisas simplesmente vêm. As coisas simplesmente acontecem. Então ela cuida de uma pessoa que está doente, né? Porque ela sabe que aquilo ali é o certo a se fazer. Às vezes aquela pessoa ajudou tanto ela. No momento que ela estiver aflita, no momento que ela precisar, pode ter certeza que vão vir ajudas. Porque o Senhor não desampara o justo. O Senhor não desampara o justo. Amém? O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Né? Gente, as bênçãos estão aí quando a gente se dispõe a servir, a obedecer, a renunciar. Se a gente se apega, às vezes a gente tem um apego com a nossa própria vida. Às vezes a gente tem um apego com a nossa própria vida, com os nossos próprios sentimentos, com as pessoas que nos rodeiam. Isso vai gerando o quê? O princípio dos ciúmes. A pessoa que ela é ciumenta. A pessoa, ela é o quê? Ela é apegada. Ela acha que ela é dona daquela pessoa. Né? Então ela faz o quê? Apego, ela guarda pra si, é tudo dela, pra ela, por ela. Isso não é ter um coração generoso, por isso que a gente tem que sondar o nosso coração, sondar as nossas intenções. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Gente, isso é a maior verdade. As pessoas chamam isso hoje, né? Como a gente falou, hoje as pessoas dão nome às coisas. Nomes diferentes ao que o Senhor nos disse há mais de 2000 anos atrás. Que as pessoas falam que é a lei da atração, né? Não é a lei da atração. Isso aqui é um princípio do Senhor. É a lei da semeadura, que ele fala, olha, quem procura o bem será respeitado. Então, quem emana o bem, quem faz o bem, quem anda pelo caminho do bem, quem ajuda as outras pessoas, quem vai prosperando e prosperando outros, né? Quem vai realmente compartilhando a mensagem com as outras pessoas, realmente isso volta para ela. Volta para ela. Já o mal vai de encontro com quem o busca. O mal vai de encontro com quem o busca. Começa um dia, gente.
assim, esquece, né? Você vai esquecer do momento a sós, você vai esquecer de orar, aí você vai acordar atrasado, você já vai acordar murmurando, você já vai acordar nervoso, né? Aquele dia, nós temos esses dias, todos nós temos. Todos nós vamos ser tentados. Mas nós precisamos entender que nós temos o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Né? Mas, vamos supor, nesse dia, não, eu deixei me levar pelos sentimentos. Então eu acordei sem querer acordar, com raiva do mundo, porque eu não queria ter acordado. Ninguém tem culpa disso, mas todo mundo tem ao mesmo tempo. Então eu vou murmurar, vou reclamar, não sei o que, tô atrasado. Gente, tudo no seu dia vai dar errado. Tudo no seu dia. Você vai atrasar mais, que você vai pegar todos os sinais fechados. Você vai pegar um acidente no meio do trânsito. As pessoas, elas vão te incomodar ainda mais. Tudo vai te incomodar ainda mais. Tudo no dia vai ser pedra de tropeço para você. Por quê? Porque você semeou o mal. Você semeou o mal, né? O mal, ele vai ao encontro de quem busca. Então isso também são nos nossos dias, no nosso coração, né? Se você planta isso, você vai colher. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Isso aqui é muito sério e é uma das partes da leitura que a gente vai fazer também na primeira carta a Timóteo, né? Que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre as riquezas. Quem confia nas riquezas, gente, quem coloca a riqueza no centro da vida, tá se afastando do Senhor. Né? Quem acha que a riqueza é que vai trazer todas as coisas para a vida dele, a gente tem que entender, primeiro que a estabilidade não existe. Na mesma forma que hoje você tem muito, amanhã você não tem nada. Então, como a gente precisa cuidar, né? Os justos florescerão. Os justos florescerão. Eu conheço uma pessoa, gente, a história dela é, nossa, ela era uma pessoa que ela tinha tanto dinheiro, mas tanto, a família dela era tão rica, esse fato é real, próximo a mim. A pessoa tinha tanto dinheiro, era uma pessoa tão próspera, a família inteira, era dono de várias coisas. Quando eu era pequena, eu lembro que eu ia várias vezes, aniversário das crianças da família, era uma mansão a casa, assim, eu ficava, meu Deus, né? E a pessoa, o que ela fazia com isso? Porque o dinheiro era dos pais, era da família. E o que ele fazia com isso? Nada. A pessoa não fazia nada com isso. A pessoa não cuidava do que lhe foi entregue, né? A pessoa ficava vivendo só para os seus próprios prazeres, né? Seus próprios prazeres. Então gastava ali a rodo, né? Eu tenho muito, então eu vou gastar sem se preocupar. Não cuidava de si, não cuidava da sua saúde, não cuidava das pessoas que estavam em volta. Tudo na vida da pessoa foi acabando, gente. Foi acabando o casamento, foi acabando o dinheiro, foi acabando a saúde. E hoje a pessoa tá sozinha, numa cama de hospital. E aí eu fico pensando, gente, às vezes o Senhor nos entrega tanto em tantos momentos da nossa vida. E o que a gente faz? A gente faz disso um ídolo. A gente faz dessa fase da nossa vida um ídolo. É igual a pessoa que deixa a fama subir a cabeça. O Senhor entrega a fama para aquela pessoa para algo. Deus entrega sempre algo com um propósito, né? Sempre entrega algo com um propósito. E o que a pessoa faz? Ela idolatra aquilo ali. Idolatra a riqueza, idolatra a fama, idolatra os bens materiais e esquece, né, do verdadeiro valor, do verdadeiro sentido, dos valores eternos, do temor ao Senhor. Do temor ao Senhor. Então o que isso faz? Isso acaba, né? Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Cairá. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Gente,
quanto o Senhor tá falando desde ontem sobre família, né? Ontem nós lemos na primeira carta a Timóteo que fala que a pessoa que não valoriza a sua própria família está agindo como um descrente. Em Provérbios, não foi por acaso, olha o que fala, versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então, o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Então, cuidado. Se você está tentando prosperar em todas as áreas da sua vida, mas você não está cuidando de quem está ao seu redor, cuidando da sua família. Se o Senhor te colocou em uma família, gente, não é em vão. Você tem um propósito de estar ali. Não é em vão que você nasceu daquela mãe, daquele pai, que você tem aqueles irmãos, que você tem aquela família. Por mais problemática, né, por mais difícil que ela seja, ela continuará sendo a sua família, né? Enquanto você não entender, você não perdoar, você não ajudar, né? Em vez de você ajudar, você ficar causando problemas, às vezes você está causando problema na sua família. Talvez você que traz tanta destruição, traz tanta desarmonia, né? Traz tanta desarmonia. Então, cuidado, porque você vai herdar somente vento. Somente vento. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Gente, olha que versículo lindo. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Então, a nossa maior vontade de viver, o que deve nos mover, deve ser salvar almas, conquistar almas. Por onde quer que a gente passa. Então, o Senhor, Ele vai nos dando oportunidades para evoluir, né? Pra gente realmente fazer diferente, mudar as nossas atitudes, entender e conhecer mais as outras pessoas, né? Pra gente entender o verdadeiro valor, pra colocar o verdadeiro valor naquilo que verdadeiramente importa, né? Que é no valor eterno. E quando você tira isso do seu coração e coloca as coisas do mundo, você se afasta do temor ao Senhor. Você para de andar em retidão. Você passa a viver como um insensato. E sabe o que você vai herdar? Herdar vento. Você pode até prosperar por uma área da sua vida, por um momento. Mas deixa eu te falar, olha, a vida é uma roda gigante. A vida é uma roda gigante. Então, o nosso plantio, ele tem que ser pensando na vida eterna, em tudo que a gente está conquistando, em quem nós podemos ajudar, por onde quer que a gente passe. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, todo mundo, gente, será punido de alguma forma pelo que faz, né? Nós vamos receber aquilo que nós estamos fazendo, nós querendo ou não, né? A lei da semeadura, isso é muito forte. Então, isso nos deve causar um temor muito grande. Se você está fazendo hoje, o que você está plantando hoje? Daqui a alguns anos, você acha que isso vai ser uma semente boa ou uma semente ruim? Isso é uma semente que vai frutificar ou que vai causar destruição? Ou é uma praga que vai causar destruição em vários lugares? Né? Então, como isso é sério, a gente não pode pensar, às vezes a gente pensa na vida, a vida é só o aqui e agora. A gente tem muito isso, né? A vida é um sopro, e realmente a vida terrena ela é um sopro, mas a nossa vida eterna é eterna. Então a gente não pode ficar vivendo assim como se não houvesse amanhã, né? A vida é um sopro, então eu vou fazer o que eu quiser. Aí chega o dia de amanhã, sua vida tá um caos, sua família tá destruída. Você tá vivendo tantas coisas que você fala, meu Deus, por que está acontecendo? Você vai olhar para trás, tantas coisas que você tava plantando errado. Amém?
Então, a gente terminou de ler juntos Provérbios 11. Esse provérbio é maravilhoso e tem muito a ver com o que a gente vai ler hoje na primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. Então, se você está com sua Bíblia, abre sua Bíblia aí. Hoje, esse é o último capítulo da primeira carta a Timóteo. Amém? Todos os que estão sob julgo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Aqui naquela época, vamos entender o contexto, né? Naquela época existia o jugo da escravidão. Existia ainda a questão da escravidão, de escravos, de senhores. Hoje em dia, a gente não vê isso, mas a gente pode usar como trabalhadores, né? Se você trabalha numa empresa, por exemplo, você tem um chefe, você tem o dono da empresa, então sempre vai ter alguém acima de nós, né? E aí, esse é o mandamento que o Senhor olha, todos que estão sob o jugo da escravidão, vamos falar assim, todos os que estão, né, submissos a algo, a alguém, a alguma autoridade, devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito. Então, a gente precisa respeitar essas pessoas, respeitar a autoridade que está sobre nós. Mesmo você fala assim, Isabela, mas meu chefe nossa, não tem nem palavra pra falar dele, uma pessoa ruim, só faz o mal, mas a gente não pode fazer o mal com o mal, né? A gente não responde o mal com o mal, a gente responde o mal com o bem, a gente responde o mal com respeito. Então, quando a gente faz isso, né, mostrando que a pessoa ela é digna de respeito, a gente está mostrando para Deus que o nome de Deus, né, ele está sobre todas as coisas da nossa vida. Porque fala aqui, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. É o que a gente sempre fala, gente. Todos os dias aqui, algo nos ensina sobre a atitude do ser, né? Vale muito mais do que o dizer. A gente só falar, a gente só ler, a gente ter o nosso momento a sós, mas sair daqui e como se nada tivesse acontecendo e responder o mal com o mal, responder as pessoas e falar palavrão e falar o que quiser na cara de qualquer pessoa. Então não é assim. Então a gente tem que ter realmente respeito pelas autoridades, né? Entendendo que nós precisamos ser submissos às autoridades que foram colocadas sobre a nossa vida e ter um propósito para aquilo, né? A gente vai aprender de alguma forma, A gente só aprende a lidar com pessoas lidando com pessoas difíceis, não é isso? Quando a gente pede paciência pro Senhor, Senhor, me dê paciência. Ele vai falar, vou te dar paciência, então vou te testar agora. Ele vai colocando pessoas na sua vida para testar sua paciência. Da mesma forma, para a gente aprender a lidar com pessoas, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas difíceis. Nós precisamos lidar com as pessoas difíceis, pessoas que são ignorantes. A gente vai lidar com essas pessoas por toda a nossa vida. Não tem como. Não quer dizer que a gente vai abraçar essa pessoa e vai falar, ei, vamos viver a vida comigo. Não é isso, né? Mas por todos os lugares que a gente passar, vão ter pessoas boas e vão ter pessoas ruins. Nós precisamos ser luz, né? Nós é que somos separados, escolhidos, que somos luz naquele lugar. Não é a pessoa que é ruim. O ímpio não é a luz daquele lugar. Você é. Então você precisa fazer diferente do que ele faz. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Isso aqui é muito sério. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Sabe aquele ditado? Não sei se vocês já ouviram. Dá dinheiro, mas não dá intimidade para a pessoa. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Né? Porque quando você cria intimidade com a pessoa, você acha que você pode falar o que quiser, você acha que você pode fazer como bem entender. Aí você entra na casa da pessoa, você abre armário, você abre geladeira e já dá palpite na vida dela. Não é assim? A intimidade. E aqui tá falando uma coisa. Porque quando a gente reconhece alguém,
Você fala assim, nossa, essa pessoa é crente também. Aí você começa a aproveitar da bondade da pessoa. Você começa a aproveitar daquela situação da pessoa. Pelo fato de vocês serem irmãos, pelo fato de vocês terem a mesma fé, pelo fato de vocês acreditarem na mesma coisa, você começa a aproveitar. E ele tá falando aqui no lugar de trabalho, mas nós podemos levar isso por toda a nossa vida. A gente pode levar isso pra dentro da igreja, a gente pode levar isso pra dentro da casa. Ah, aquela pessoa, ela é crente, ela é boazinha, então você vai e monta em cima dela. Ah, ela não vai me negar, né? Porque ela é crente. Aí você vai e monta em cima dela. Não é porque... Claro que se você estiver precisando, você vai pedir. Mas é que ele tá falando no sentido de você aproveitar dessa situação. Né? Nós não podemos aproveitar da situação na igreja. Ah, então a igreja só pode me servir. Então a gente vai e aproveita da pessoa. Aproveita de tudo, não é? Então, olha só. Pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor. Então a gente deve ter no coração, nossa, não, essa pessoa, ela tem a mesma fé que eu, ela crê no mesmo que eu, glória a Deus, que maravilhoso. Eu vou servir ela ainda mais da forma como ela merece, como o próprio Deus serviria ela de todo o coração, porque Deus se alegra com seus servos, com seus filhos, com aqueles que temem ao Senhor. Né? Deus se alegra com aquele coração que é entregue a Ele. Então nós também precisamos nos alegrar com essas pessoas. Alegrar com as pessoas que compactuam com o mesmo, né? Servir essas pessoas. Isso diz muito sobre a nossa generosidade e onde está o nosso coração. Muitas vezes a gente só está tão afundado nos nossos próprios problemas que a gente esquece que as outras pessoas também têm problemas. As outras pessoas também passam por dificuldades, inúmeras dificuldades. Para você pode ser pequena, mas para ela é muito grande, né? Então não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós estarmos em prontidão para servir os outros e não para montar em cima de alguém, para aproveitar da bondade, da generosidade da outra pessoa, porque isso vai estar dizendo sobre a nossa intenção. Porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Amém? Aí agora o apóstolo Paulo vai entrar no assunto, o amor ao dinheiro. Esse tema é muito sério, né? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui é muito sério, porque o apóstolo Paulo lá atrás já havia alertado Timóteo, né, que a gente precisa ensinar as pessoas a palavra de Deus com clareza. E a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam se dividindo entre doutrinas, ficam brigando entre si, igrejas brigando entre si, cristãos brigando entre si, pode, não pode, aquela coisa, aquela divisão, né? Permitindo, abrindo brechas para o inimigo entrar, né? E causar divisão nesse meio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aí ele tá falando, olha, e também tem as pessoas que querem apenas, né, lucrar em cima disso. Lucrar em cima da igreja, lucrar em cima da palavra de Deus. E também fazer o quê? Eu tava estudando sobre esse capítulo. As pessoas que querem lucrar, quando a gente tava falando da questão da generosidade, que muitas pessoas chegam pra Deus achando que Deus é assim, o Papai Noel, né? Olha, Deus, eu quero isso, eu vou me dar isso. E não é assim, não é bem assim. E algumas pessoas pegam esse princípio da generosidade, do plantio, e começam a ter uma intenção errada. Ah, então eu vou dar isso porque tudo vai voltar pra mim. Ah, eu vou ofertar porque tudo vai voltar. Ah, eu vou ajudar porque tudo vai voltar. Ah, eu vou fazer isso porque vai voltar. Isso está mostrando a nossa intenção. Isso não é ter um coração generoso. Vai voltar, vai, porque é consequência.
Pode ficar tranquilo que vai voltar. Mas, ei, dá sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Senão a gente vai começar a ficar frustrado. Ei, eu dei aquele dia, eu não sei o que, e agora eu tô passando essa dificuldade. Deus, como assim? Eu tô passando esse aperto? Deus, como assim? Como assim? Né? Achando que as coisas são a todo tempo, a toda hora. Então a gente precisa tomar cuidado em onde está a intenção do nosso coração. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então ele está dando outro princípio assim. De fato, a piedade, a generosidade com contentamento é grande fonte de lucro. É grande fonte de lucro. Sabe aquela pessoa que fala assim, a água corre pro rio? A água corre pro mar, gente, perdão. A água só corre pro mar mesmo. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas eu já ouvi bastante. A água só corre pro mar mesmo. Tudo que a pessoa, ela vai conquistando, e mais ela vai conquistando, mais ela vai tendo, mais as coisas boas vão acontecendo. E aí, alguém vai criticar e vai falar assim, nossa, tá vendo? Mas com tantas facilidades, com tanta coisa, com não sei o quê. A verdade é que ninguém sabe da vida da pessoa. E muitas dessas pessoas são as que mais a ajudam. Têm o coração mais generoso, né? Então, porque tudo o que é muito foi dado, muito será cobrado. A gente precisa. O que foi te entregue, se foi pouco, esse pouco vai te ser cobrado, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente precisa aprender a se doar, aprender a se servir, aprender a ter um coração generoso, a não reter pra gente, a não achar que aquilo é a nossa vida. Né? Porque para este mundo, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. A gente vê que triste, né? Quando as famílias elas começam a se dividir por causa da herança. Por causa da herança. Era uma família que vivia super bem até entrar o dinheiro e começar aquela briga. Ai, eu mereço mais, eu preciso de mais, eu não sei o que mais. E aí começa a vir aquela disputa, né? Então, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, sim, porque foi entregue pelo Senhor, né? Eu não concordo com essa ideia de alguns que, né, pregam o evangelho de escassez. Só o evangelho de escassez, 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 escassez. E não porque nós somos filhos, né, herdeiros do Senhor, dono de toda, o Senhor é quê? Dono de toda prata, de todo ouro. Então o Senhor vai prover, né? O Senhor provê mesmo. O Senhor quer que sejamos prósperos, abundantes. Sim, acontece que de nada adianta você ser uma pessoa próspera, abundante, se seu coração é uma pedra, se seu coração tá fechado. Se você acha que todas as coisas são para você. Eu até peguei um versículo que está em Tiago. Tiago 4, versículo 3. Olha só. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Então muitas pessoas falam assim, nossa, eu peço para o Senhor, mas as coisas não me acontecem, eu não recebo. Então o Senhor então responde, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Mas por que eles não recebem? Por que eles pedem mal? Porque eles pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então, olha só, esse versículo é uma resposta para a nossa vida. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Então, será por que a gente quer ter mais? E aí ele vai falar, vai continuar. Esse capítulo é muito importante. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, como que a gente vai receber mais se o que te foi entregue, você é ingrato? Poxa, eu fico vendo, sabe? As pessoas são ingratas de coração. Você quer ter mais, quer prosperar, você está trabalhando, quer ter resultado do seu trabalho, glória a Deus por isso. Mas o que o Senhor já te entregou até agora? Até agora, o que Ele já te entregou? A casa que Ele já te entregou, o lugar que você mora, a cama que você dorme, o alimento que não te falta,
o alimento que não te falta, a roupa que você tem para vestir. Ah, você quer ter uma roupa tal e não sei o que e não pode. Glória a Deus pelo que você tem, né? Glória a Deus pelo que você já tem. Às vezes a gente começa a deixar isso tomar conta da nossa vida. E a gente começa a chatear por coisas fúteis, por coisas vazias. Por uma bolsa que eu não consegui comprar. Por uma roupa que eu não consegui comprar. Né? E não somos gratos por aquilo que já nos foi entregue. Eu amo, não sei, alguém fala isso, mas se você tem, às vezes você tá vendo sua cozinha bagunçada, gente, cheio de vasilha para lavar, meu Deus, e a gente começa a reclamar. Aí você fala, meu Deus, por que eu tô reclamando? Você tem pia, você tem louça para lavar, é porque teve comida para comer. Eu comi um alimento ali quente, então glória a Deus por isso, né? O resultado disso é, eu vou lavar. O ato de serviço. Então assim, nossa, hoje é dia de lavar roupa. Glória a Deus! É sinal de que você tem roupa para lavar, que você pode lavar a sua roupa. Quantas pessoas exatamente queriam ter isso? Gente, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Sabe? Então, para pensar. Muitos queriam ter o que você tem hoje. Então, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Se você verdadeiramente já tem algo que você fala, nossa, eu sou muito feliz com isso. Glória a Deus por isso. Gente, cada vez a vida, o Senhor vai fazendo com que sua vida vai acontecendo, vai se movendo. A vida acontece para quem está em movimento, né? Então, o Senhor ama nos presentear. Que pai que não gosta de presentear o filho? Ele é o nosso pai, então ele ama presentear. Então realmente, você vê, nossa, a pessoa tem, as coisas acontecem, mas você não sabe o coração daquela pessoa, né? Então às vezes a gente fica só no lugar de julgar a vida alheia. Isso diz muito sobre o nosso sentimento, inveja. Você não vai ter mesmo não, você está invejando do outro. Ao invés de dar nome pro seu sentimento, pai, me perdoa, eu tô com inveja, eu queria era ter aquilo que ele tem. Me perdoa, pai, porque eu sou grata por tudo que o Senhor me deu, pai. Eu sou grata por tudo que o Senhor me deu. Olha tudo que eu tenho, eu só tenho motivo para agradecer. Em nome de Jesus, eu vou prosperar, eu vou ter ainda mais, minha vida vai romper realmente, em todos os sentidos. Mas, pai, enquanto isso não acontece, me capacita a trabalhar mais, a fazer mais, a andar mais. E a ser grato nisso que eu já tenho. Porque ninguém consegue ser grato no muito, não sendo grato no pouco. Né? E aí ele continua, olha só, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá vendo? O problema não é o dinheiro. O problema não é a prosperidade. Não é a prosperidade, não é você ter dinheiro. Isso é uma graça, glória a Deus, é uma bênção, agradece, né, ao Senhor, não se sinta culpado por ter. Porque muitas pessoas ficam se sentindo culpadas, não carreguem essa culpa. Dê glória a Deus por isso. O problema não é o dinheiro, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É você amar mamon, né? O Deus é dinheiro, você amar o dinheiro. Esse é o grande problema. As pessoas serem movidas por aquilo. As pessoas serem movidas, o fôlego de vida delas ser isso. Ah, porque quando eu tiver tal carro, tal não sei o que, tal casa, conquistar tal coisa, aí sim, aí eu vou ser feliz, aí eu vou conseguir ser suficientemente grato, aí eu vou conseguir... Não, entende? É você entender que, olha, o que você já tem hoje. Glória a Deus pelo que você já tem hoje, pelo que você ainda vai ter, mas o que rege a sua vida não é isso, não são seus bens.
do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Não é isso que rege a sua vida. Não é isso que deve reger a sua felicidade, os seus dias, a sua alegria e principalmente o seu temor ao Senhor. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Porque muitas vezes é fácil também, né? Quando a gente tem muito, ou quando a gente tem pouco, ir até o Senhor. Então, às vezes a gente está vazio e vai ao Senhor. Senhor, eu preciso disso, disso, disso. E aí, você se entrega para a fé, você se entrega para o Senhor. E aí as coisas na sua vida vão começando a fluir, vão começando a dar certo. O Senhor vai te capacitando, o Senhor vai te prosperando, vai colocando pessoas no seu caminho. E aí quando você vê, você tem uma pessoa próspera, você conquistou. E aí de repente, o que você fez? Você colocou ao invés do temor do Senhor no seu coração, o amor ao dinheiro. Aí agora ficou mais difícil. Porque você ofertar, por exemplo, no pouco, a gente acha que é difícil. Ofertar no pouco é fácil, gente. Né? Ofertar no pouco é fácil. Difícil mesmo é ofertar no muito. É você se dispor e falar, Senhor, tudo que eu tenho é graças ao Senhor. Ajudar as outras pessoas quando você tem pouco, né? Você ainda consegue. Agora, quando você tem muito, às vezes você dói muito mais. Você cria aquele apego. Nossa, eu não tinha isso. Agora eu tenho isso. Aí você vai criando um apego pelas coisas materiais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Pra gente não se desviar da fé quando as coisas também estiverem bem. Quando as coisas estiverem prosperando, estiverem fluindo na nossa vida, que não seja o momento que a gente se afaste da fé, mas que aí sim a gente corra ainda mais para o Senhor. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando-o, alguns desviarão-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Gente, glória a Deus. Ordene-lhes os ricos que pratiquem o bem, né? Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a servir. Mais uma vez, quanto mais foi dado, mais lhe será cobrado. Isso é que mostra muito que nós somos todos iguais perante ao Senhor. Às vezes você dá um pouquinho mais de sucesso para a pessoa já acha que é o próprio Deus, já acha que é melhor do que todas as outras pessoas. Você dá um pouquinho mais de dinheiro, ela acha que ela é a melhor pessoa do mundo e que todo mundo deve servir a ela e que o outro não presta. Então o Senhor está falando, oi, todos são iguais perante ao Senhor. Né? Não é porque você veio de família XYZ que você é melhor que alguém.
né? Não é porque você está num status social diferente que você é melhor que alguém. Não, muito antes pelo contrário. Se você está nesse lugar, se você foi colocado nesse lugar, você tem uma responsabilidade ainda maior, né? De ajudar mais pessoas, de honrar mais pessoas, de ser generoso com mais pessoas. Amém? Então, esse é o princípio, né? Da prosperidade que o Senhor nos entrega. E aí ele fala, olha, guarde isso no seu coração, guarde o que foi confiado para você, evite conversas inúteis, evite ficar discutindo com as outras pessoas, né? Tem gente que quer discutir com você, não é para tentar entender muitas vezes o evangelho, tentar entender, não, ela quer realmente te desestabilizar. Então cuidado, né? Não caia em qualquer papo, não seja vulnerável com qualquer pessoa e guarde bem as leis do Senhor. Tenha um coração temente ao Senhor, né? Peça, mas peça pelo motivo certo. E saiba pedir, gente. Não tenha vergonha de pedir a Deus. O Senhor é Pai e é dono de toda prata, de todo ouro. É Ele que vai prover na sua vida. Então, se você está passando por um momento difícil, às vezes você foi criado com uma forma de que pedir aos outros algo não pode, né? É errado. Que você tem que ir fazer e acontecer, e sim, glória a Deus, o Senhor nos entrega a capacidade para ir trabalhar, para fazer as coisas, mas Ele que nos entrega. Mas tem momentos da nossa vida que a gente precisa do sobrenatural de Deus, que a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Então, ore, peça ao Senhor, não é errado pedir, dê nome aos seus pedidos, dê nome aos seus sentimentos, peça a Deus que se cumpra a vontade dEle, que se for da vontade do Senhor, se Ele vê que você já está apto para receber aquilo, né? Porque muitas vezes a gente acha que, nossa, eu tô pronto para receber isso, mas a gente ainda tá imaturo, a gente não conseguiria lidar com aquilo. Então o Senhor, Ele sabe o tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas, né? Debaixo do céu. E a gente precisa agir, orar, né? E oração é orar mais ação. Então faça, aconteça. Muitas pessoas estão conquistando o que você tanto sonhava porque elas estão indo, elas estão orando, mas elas estão agindo. Elas estão indo para o bom combate com fé, mas estão indo para o bom combate, né? Muitas pessoas ficam só na fé, só no espiritual ali, só orar, mas não vai para o bom combate. Então o Senhor quer nos impulsionar mesmo, nos dar um fôlego de vida e falar, ei, vai, eu tô aqui, tô te ajudando, tô te impulsionando. Peça com sabedoria. Gente, eu amo escutar as pregações. Não sei se vocês conhecem o pastor Luciano Subirá. E ele é um pastor que ele sempre conta muitos testemunhos. E é incrível você ver as respostas de oração dele na igreja, né? De tantas ofertas. Depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Mas ele conta cada uma e ele fala, gente, é verdade o que o Senhor diz, que as pessoas boas não ficarão desamparadas. Se a gente faz, se a gente ajuda com generosidade, as coisas vão voltar. Ele contou um exemplo de que ele, por muito tempo, ele não andava de avião, né? Porque não tinha condições na época, logo quando ele começou a pregar. Então ele viajava de carro por todas as cidades, pelo país inteiro. E ele falou que nunca deixou de parar quando ele via que tinha um carro parado na estrada precisando de ajuda. Ele sempre ajudava, ele sempre se dispunha. Podia estar atrasado, podia estar fazendo o que for, ele parava e ajudava. E ele falou que nunca, em todos esses anos, ele ficou parado numa estrada. Já aconteceu do carro parado, o carro estragar, de acontecer algo. A provisão sempre vinha, a ajuda sempre vinha. E ele falou assim, eu dava sem receber, mas o Senhor vinha, né? E Ele vem e nos recompensa. Luciano Subirá, maravilhoso. Ele conta vários testemunhos de pedidos de oração quando a igreja estava precisando de um valor X. Então alguém ia lá, o Senhor tocava o coração daquela pessoa. Então ele tem várias experiências. Ele é uma das pessoas, um dos pastores, né? Que eu tenho estudado muito, tem me ajudado a estudar muito sobre jejum. Ele fala muito sobre jejum. Então, eu indico mesmo, Luciano Subirá, eu indico mesmo.
é um homem assim, ungido, sabe? Tem muita experiência com Deus, você consegue perceber, eu já fui a algumas pregações presenciais dele, e ele conta várias experiências, por exemplo, de jejum. Então, se alguém, eu fiz um vídeo, mas ele tem vários vídeos. Ele tem vários vídeos de jejum, sabe? Ele tem vários vídeos que ele conta experiências de jejum, que ele já fez jejuns longos, né? De 40 dias. Ele conta a experiência, ele conta como é, ele conta como aconteceu. Então, vale muito a pena, né? A gente indicar também pessoas que nos edificam. E ele é um pastor que edifica muito a minha vida espiritual desde que eu comecei. Ele tem muita clareza no que ele fala, ele é muito sábio. E ele é um pastor que não tem vergonha de contar suas experiências, sabe? Ele conta seus testemunhos, ele conta mesmo o que Deus tem feito. Então é maravilhoso. E essa questão da prosperidade, ele fala muito sobre isso, sobre como as coisas voltam para as pessoas, né? Como a lei da semeadura, ela é real. Amém? Então, glória a Deus por isso. Fechem seus olhos. Agora vamos fazer nosso momento de oração. Vamos fazer nosso momento de oração. Não deixe que nada interfira, né? Mostra para o Senhor que você está aqui, você está presente. Pai, eu venho aqui mesmo agradecer. Te agradecer pela tua presença. Agradecer por quem o Senhor é, pela tua misericórdia. Pai, nada, a gente pode ter toda a riqueza do mundo, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a tua presença, Pai, a gente vai ser vazio. A gente vai estar agindo como um ímpio, como um insensato. Pai, nós vamos ser orgulhosos de coração. A nossa vida vai estar fadada ao fracasso. Nós vamos estar tristes, Pai, vazios mesmo, sem esperança, porque o que nos move, o nosso fôlego de vida é o Senhor, é a tua presença, Pai. A tua presença nos basta, né? O Senhor, Pai, além de entregar a tua presença, nos entrega infinitamente mais. Tantas bênçãos que são colocadas nos nossos dias, diariamente, Pai. Então abra os nossos olhos para que sejamos capazes de contemplá-las, para que sejamos capazes de sermos gratos por cada bênção, por cada situação, por cada circunstância, às vezes contrária, Pai, que vai nos ensinar tanto, que vai nos impulsionar tanto, que vai fazer com que a gente aprenda tanto, Pai, para que a gente tome outro caminho, tome outro rumo. Muitas vezes são nessas situações adversas, nesses momentos que a gente está tendo tanta dificuldade, Pai, que a gente está passando por um deserto, são nesses momentos que a gente mais conhece do Senhor, da Tua provisão, da dependência em Ti, Pai. Então nós clamamos, Pai, nós dependemos, somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Tira todo e qualquer orgulho, todo e qualquer amor, né? Seja por dinheiro, Pai, seja por sucesso, seja por aprovação de outras pessoas, Pai. Seja pela vaidade, tira tudo isso do nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja um coração, Pai, que clama pelo Senhor. E o Senhor diz, Pai, amai o Senhor com todo o seu coração, e todas as outras coisas serão consequência, Pai. Porque o Senhor não desampara a pessoa boa. O Senhor não desampara o bom coração, Pai. Então nos dê sabedoria, nos dê discernimento para sabermos discernir os tempos, discernir as pessoas, discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E nos dê sabedoria, Pai, para enfrentar os dias difíceis, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. O Senhor está cuidando de tudo, Pai. O Senhor criou cada pessoa aqui no mais íntimo, lá antes mesmo dos pais, né, terrenos, imaginarem que eles viriam à vida. O Senhor já os conhecia, o Senhor já havia os criado. Não vai ser agora que o Senhor vai desamparar os seus filhos. Então continue firme, independente da situação que você esteja passando. Deus está cuidando de tudo. Abra sua boca, confesse, seja vulnerável a Ele. Peça, mas peça com todo o seu coração. Peça com uma boa intenção, sabe? E tudo aquilo que está guardado para você, você vai receber, está por vir.
Em nome de Jesus, eu declaro novos sonhos, um novo tempo, um romper sobrenatural sobre as nossas vidas, um fôlego de vida mesmo, sabe? Que estejamos em movimento. Em nome de Jesus, nos livra de todo e qualquer mal. Amém. Amém. Amém e amém. Obrigada, pessoal. Glória a Deus por isso. Obrigada pela presença de vocês. Se é a sua primeira vez aqui, o recado, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Hoje é dia 2 de agosto. 2 de agosto. Linda aos olhos de Deus, ou lindo aos olhos de Deus, né? Você é linda, minha querida. Essa aqui é para as mulheres. Eu amo esse cântico. Você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército, com bandeiras ao vento. Eu tinha o hábito de me colocar para baixo em tudo. Repeti pensamentos negativos a meu respeito durante anos, mas não faço isso mais. Descobri que é uma grande perda de tempo, só me deixa triste e paralisada. Esqueça o que as outras pessoas falam a seu respeito. Não permita que ela tenha controle sobre sua vida. E não cutuque a ferida dizendo coisas negativas sobre a si mesma, pois não ajudará em nada. Em vez disso, pense no que Deus fala sobre você. Ele conta que você foi criado de maneira maravilhosa e que valeu a pena morrer em seu lugar. Ele afirma que a ama e que criou para um bom propósito. Se você costuma se colocar para baixo, peça ao Senhor que Ele mostre as coisas boas a seu respeito. Sei que isso pode parecer egocêntrico, mas não é. Na verdade, concentrar-se de forma negativa sobre si mesma é egocentrismo. Além disso, é exaustivo e inútil. Peça a Deus que lhe dê a perspectiva correta sobre você e sua vida. Agradeça porque Ele a criou, a amou, salvou e lhe deu um propósito. Concentre-se na bondade e no amor de Deus por você e aos poucos essa negatividade deixará de ser um hábito. Você é linda, você é lindo aos olhos de Deus. Muito obrigada, Senhor, porque já me vês como serei na eternidade contigo. Linda, perfeita, graças à dádiva da salvação e santificação em Cristo. Ajuda-me a lembrar disso quando pensamentos negativos me vierem à mente. Amém. Que mensagem linda. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, por mais esse dia. E, gente, nós temos o canal no YouTube. Eu vi algumas pessoas perguntando, né? A live fica salva no YouTube, fica 24 horas salva no Instagram, tá? Então, eu vi alguém perguntando aqui no TikTok, fica salva 24 horas no Instagram. Amém? O louvor não poderia ser diferente. Vou colocar, ele se chama Assim que eu luto minhas guerras. Gabriel Guedes, que canta. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Diga assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Ah, esse louvor peregrino é maravilhoso, Zé Carlos. Parece que estou cercado, mas sou guardado.
cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado, mas sou guardado. Somos guardados. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém. Pode parecer que estamos cercados, Amém, pessoal. Assim que a gente luta nossas guerras, independente quais sejam elas. Amém. Que nosso dia seja abençoado e cheio da presença do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? E eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Um beijo, fiquem com Deus.